Seguindo aqui o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da nossa querida amiga Patrícia, nós estamos no capítulo 13, que fala dos pedidos. Os pedidos que nós aqui na Terra costumamos fazer, né, com mais frequência ao mundo espiritual. E se falou um pouco das promessas e tudo, né? Das angústias que aquelas pessoas que fazem promessa com realmente fé, que acham que tem que cumprir. Falamos um pouco das pessoas que fazem promessa para os outros cumprirem. E eu vou voltar aqui só um parágrafo, né, para a gente continuar na linha de pensamento que vinha tendo. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos ao lembrar, aprendem que este fato não interfere no auxílio quando desencarnam. Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas já que prometemos, trocamos favores, recebemos a ajuda do outro. É honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é a melhora interior, Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e, às vezes, coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes, ou nas que ficam próximas de onde, no plano físico, há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião está localizada dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá, nessa sala, chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. É aquela situação, né, gente, que a gente aprende, né? Não é porque a gente desencarnou e voltou a despertar no mundo espiritual que a gente se transforma. A gente segue levando as nossas pendengas, as nossas dúvidas, as nossas aspirações, mesmo que sabendo que muita coisa na nossa mente pode se expandir, né, quando a gente retorna, mas a nossa essência continua sendo basicamente o que a gente já era aqui na Terra. Então, quem estava acostumado a pedir tudo toda hora, chega lá ainda por um tempo, pelo menos, ainda vai querer resolver as coisas pedindo para ser resolvido pelos outros. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as 2 outras, a fim de serem analisados. Depois voltam à sala de origem, para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há pedidos sem promessas, por isso a segunda sala é pequena.
Não há muito, desculpa, não há muitos pedidos sem promessas. Por isso, a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável. Tem lindos quadros na parede. Quer dizer, pelo que ela fala aqui, né, o hábito, né, da humanidade, né, talvez até numa ilusão de tentar garantir que o seu pedido seja atendido, é propor uma troca. Né? Você me concede isso aqui e eu faço aquilo ali. Isso é uma coisa quase que inconsciente, né? Que reforça e a gente vê exposto no nosso dia a dia em quase todas as relações de trabalho, sociais. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, funcionando naquela coisa, naquele, como é que é o termo? Quiproquó, né? Que é sempre um toma lá da cá, eu faço isso, você faz aquilo e todo mundo consegue o que quer. Isso é tão enraizado na gente que chega a ser até esperado e normal que isso seja levado para as relações com a espiritualidade, com as divindades também. Porque se aqui na Terra, no nosso dia a dia, para garantir que uma coisa seja realizada, muitas vezes se envolve esse tipo de troca, né? Eu faço isso, você faz aquilo, acaba consumindo os nossos pensamentos e as ideias de que isso vai funcionar também em relação à espiritualidade se apresentam. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande, com várias mesas, é para os que pedem com promessa. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com os nomes dos santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como nos casos de pedidos para chover ou não chover, para a vitória de times esportivos, para ganhar em loteria, etc. Isso é engraçado, né? Porque eu conheço pessoas que fazem promessa para o seu time ser campeão. Diga, Jair. Justamente isso, Silvio, uma coisa interessante. Sabe que eu gosto de tirar fotografia, né? Então, quando eu ia a Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, era tipo pinto no lixo, né? Saí para tirar tudo que era foto. Aí eu fui em Copacabana, e aí chegou lá e tinha um jogo da Argentina, né? Então tinha um torcedor argentino que eu achei muito interessante. Ele tinha uma imagem de Santo Expedito, eu tenho até essa foto guardada aí. Ele tinha a imagem de Santo Expedito, qualquer coisa que estava acontecendo, se o time tava para o cara tava algum lance que ia ser ameaçado de gol, ele pegava o seu expedito e começava a beijar, 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 beijar sem parar. Era uma coisa muito interessante. E aí engatar nisso que você acabou de falar, entendeu? Toda a reação do time que era contra o Argentina, ele pegava o seu expedito e devia estar fazendo 1000 promessas ali, né? É só isso. Não, e tem as coisas também que o pessoal chama de simpatia, né? Eu lembro quando eu era criança e tinha, né? Foi isso na Copa, acho que de 70. A minha avó tinha um costume, né? Quando ela queria torcer, ela pegava a camisa, né? No caso dela, o vestido, e enrolava assim no dedo, fazendo um nó. E ela falava para a gente fazer isso também, né? Que isso ia fazer o time ganhar. E não deixa de ser uma promessa, né? Uma coisa assim sem sentido, né? Mas às vezes
a gente sabe que essa coisa da mentalização pode produzir formas, pensamentos com muita força, determinar realmente que algumas coisas sejam construídas e realizadas. Mas acho que nesse caso funciona como aqui nos pedidos que eles consideram inviáveis, né? Você está usando a tua força mental para realizar, para construir alguma coisa que não é factível, né? Você pode até se concentrar ao máximo para que os jogadores joguem melhor. Ele pode até ser envolvido em tranquilidade, mas tu não vai fazer o cara jogar melhor porque você desejou com todas as suas forças. Mas essa é a crença das pessoas. E como a própria no livro falou, o número de pedidos com promessas é muito maior, porque a gente tem essa tendência de acreditar que tem mais chance se você oferecer algo em troca. Diga, Jay. Que você tocou no assunto muito interessante, a força de vontade, a mentalização. Quando criança, o pessoal criou uma onda, e até hoje eu tenho dúvida contra isso, tá? Por exemplo, como os cachorros andavam na rua solto, então você viu aquele cachorro, você pegava o dedo, botava um dedo no outro, tipo uma corrente assim, você mesmo seu braço, e tu não vai fazer cocô ainda, e mentalizava o cachorro e ficava ali, o cachorro não fazia. Isso aí eu achei interessante, fica eu guardo isso até hoje comigo, porque era justamente, eu acho que minha força mental, a força de quem estivesse ali, em cima do cachorro. Era uma coisa interessante, porque o cachorro é muito sensitivo, ele capta a coisa, e não fazia. Agora, quanto time de futebol, quanto a outras situações, acho meio complicado, como você falou. Como é que eu vou fazer com o jogador corra menos, corra mais? Eu não tenho esse poder. Mas em cima de um animal, isso aí eu fazia. E eu via, não sou eu. Falo eu e meus amigos, todo mundo fazia isso. A gente estava jogando bola, apareceu um cachorro, a gente mentalizava para ele não fazer cocô ali no lugar que a gente estava jogando bola. Um exemplo só, tá? É só isso. Não, essa história do dedo trançado eu conheço também. Mas aí nesse caso a gente pode até tentar, né? De repente, como a gente produz, né, a energia, né, que reharmoniza, né, que faz curas, né? A gente sabe que isso é possível. Nesses casos dos animais, pode ser que a energia pudesse modificar ali momentaneamente um funcionamento de um órgão. Possível, é possível, plausível, é plausível. Agora, se realmente acontecia, a gente achava que acontecia, né? Mas se realmente era por causa disso, provavelmente a gente nunca vai saber. Realmente nunca vai saber. Fica com dúvida, mas o que a gente fazia funcionava. Fazia, porque a gente achava que funcionava, né? A Sossô pode testar lá com o cachorro dela, de repente, né? Eu acho interessante quando a gente falava do ser humano, nossa situação aqui, né? A estadia aqui nesse momento. Como ainda somos. Quando a gente é criança, a gente acha que o pai e a mãe da gente, né, os adultos, são super fortes, super-heróis. Eles podem tudo. E a gente pede tudo para eles. E eles negam, e eles riem, né, da gente quando a gente pede algumas coisas. Quando eu tô falando assim, uma criança, né? E a gente é como se fosse, eu vejo isso, é como se fôssemos crianças diante dessa espiritualidade maior, que a gente pede coisas assim, muito, muito infantis mesmo, né? E muitas coisas que não vão fazer bem pra gente, muita coisa. Essa coisa, eu acho bem interessante isso, de quando a gente se vê ainda muito muito infantil dentro desse quadro todo, pedindo para o pai coisas que a gente gostaria de ter, né? A gente quer comer o bolo de chocolate na hora errada, a gente quer tomar, sei lá, fazer tantas coisas quando é criança, e que o pai e a mãe têm que dizer não. E eu acho que é isso que acontece também nesses pedidos da gente. A gente pede algumas coisas
acontecem porque vão acontecer necessariamente, ou porque tem que acontecer. Tem essa questão do poder da mentalização, dessa harmonização com a natureza. Eu acho porque a gente se põe um pouco longe da natureza, mas quando a gente se vê natureza, né, a gente pode sim conversar com um bicho e falar, não, aqui não, lá, né? Só que aí você usa os mantras, usa corrente do dedo, usa uma pedra, talismã e tudo, que isso são as formas, né, da gente. Mas eu vejo que é isso, são os nossos pedidos, ainda somos muito, muito jovens, muito infantis às vezes. Uma coisa interessante, pegando esse gancho da Diva, eu me lembrei, no lugar que eu trabalhava, quando tinha aquela mega cena da independência, a gente, olha, era toda uma empresa se mobilizava. Chegava na base, eu acho que a última vez foi R$ 32.000, pessoal. O dinheiro era alto. E aí o que acontecia? Era muito interessante porque cada um fazia uma promessa, né? Claro que eu participava. Eu não queria ficar sozinho, né? E aí o que acontece? Era engraçado isso porque cada um falava cada coisa, sabe? Ah, se eu ganhar, eu vou ajudar meu parente, eu vou dar para uma instituição de caridade, todo mundo fazendo caridade, mas o objetivo era só ganhar, é só isso que eu queria falar. Isso é engraçado mesmo, né? E a analogia que a Diva fez dos pedidos, né, das crianças para a gente foi perfeita. Acho que encaixa assim, né, usando, né, o termo que se usa, né, para quando as coisas são perfeitamente encaixadas, né? Encaixa como uma luva nesse momento que a gente está lendo aqui. É exatamente isso mesmo. A gente já começou a falar isso ontem, né? A Diva até falou disso ontem, né? De que cada vez mais a gente vai se entendendo que somos criancinhas nesse processo, né? Tentando lidar com os adultos. Mas eu achei assim perfeita essa coisa dos pedidos, né, das promessas, dessa relação das crianças pequenas com a gente. Que da mesma forma que a gente, às vezes não dá nem importância, né, porque assim, é uma coisa tão fora de propósito, eles devem fazer exatamente a mesma coisa com os pedidos que eles consideram que educadamente eles dizem que são inviáveis, né? A gente diria logo que isso é um absurdo. Ridículo. É que você está com a cabeça. Uhum. Eu lembro, eu fui diagnosticada, eu tive febre reumática. Eu não sei se eu tive febre reumática, eu fui diagnosticada e tratada, né? Durante anos e anos com bezetacil. E aí eu me lembro que eu ia no meio do meu pai que dava injeção, e aqui em casa é grande, o corredor grande, e o quarto do meu pai no final, e ele que preparava lá a injeção. E eu ia, quando era a hora, eu ia no meio do corredor já chorando, implorando. Virava para meu pai e minha mãe, por favor, eu tomo 10, 20 garrafinhas dessas de bezetacil, eu engulo tudo, vocês misturam e eu tomo tudo. Na minha concepção, né, eu podia tinha que pegar aqueles vidrinhos todos, misturar lá com aquele líquido e me dar para beber, que eu tomava a quantidade que eles quisessem, mas eu não me dava uma injeção daquelas, não. E nunca aconteceu, né? E doía muito. E doía muito. Então, assim, se a gente fizer essa comparação, tem coisas que a gente precisa passar, que a gente está aqui, que vai doer muito, que a gente vai implorar, mas tem que ser vivido, né? Não tem jeito. É isso mesmo. Agora, o que eu acho mais legal é aquilo que a gente fala, todos os pedidos são atendidos. Olha só que isso aqui chama atenção, porque o cara que pede para chover, e aí, claro que é um absurdo, e aí chove ou não chove, seja lá o que for, mas o pedido dele foi atendido, pessoal, mesmo sendo, sabe, pedido infantil. Isso é interessante, quer dizer, nada passa despercebido e nada passa sem ter atendido, é uma coisa incrível, é só isso. Só um pouquinho, rapidinho. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram falar de história sufis, do Nasruddin. Sim, sim.
E tem a história dessa, que ele está numa comunidade que não chovia há muitos anos, e aí a comunidade tinha um negócio de ir lá para um morro para rezar para chover. E aí tá Nasrudin, todo mundo indo, e Nasrudin, espera só um pouquinho. Foi para casa, pegou o guarda-chuva e veio trazendo guarda-chuva. Aí todo mundo, como é que você vem trazendo guarda-chuva? Não chove há não sei quantos anos, mas o que é que eu vou fazer lá no morro? Vai pedir para chover, então, eu estou trazendo guarda-chuva. Mas a gente é assim, né? A gente pede também, mas eu não confio tanto assim, não, viu? Mas é isso mesmo. Eu estava aqui lembrando, você contou a história, né, do Bezetacil, né? Quantas coisas, né, que a gente mesmo, quando criança, né, ou fez ou deixou de fazer, e a primeira coisa que a gente diz, eu não faço mais. Quando a porca torce o rabo, que chega na hora de a gente pagar a conta, lá, a primeira coisa que sai da boca, eu não faço mais. Realmente, não tenho, cada dia eu tenho menos dúvida que nós somos ainda bebê, que ainda não começamos nem a engatinhar. E adultos achamos aí, se a gente parar para pensar na reação da gente, somos os mesmos, desde pequenos, assim, com poucas variações, mas o que muda é só a roupagem das atitudes dos adultos, mas elas são tão infantis quanto, né? E isso aí, meus filhos ficam brincando comigo, né? Que eu sou um crianção, não sei o quê, que eu nunca saí da quinta série. Eu acho que eu não saí nem da quarta série, quanto mais da quinta série. Mas é porque se isso aí que você falou, se a gente parar para pensar com um sentimento de verdade interior, vai ver que a gente não deixou de achar engraçadas as bobagens que a gente achava quando criança, de querer fazer as coisas que a gente fazia quando criança. A gente simplesmente parou porque a gente foi aprendendo que agora, do nosso tamanho, é feio fazer. E as próprias crianças, a juventude hoje em dia, quando vê uma pessoa fazendo coisas que ela acham que não é para a idade delas, eles criticam e você vai parando de fazer. Mas você não esquece essas coisas, você não abandona a vontade de continuar fazendo elas. Você só não faz porque vai pegar mal. Por isso, aqueles que continuam sendo crianças, que eu conheço algumas pessoas que podem ter vivido 100 anos, mas foram crianças a vida inteira, e nisso, graças a Deus, eu me incluo, que eu sou um bobalhão, meus filhos me sacaneiam o tempo inteiro, que eu sou um pai sem noção. É uma delícia. A vida é uma delícia quando a gente nunca deixa de ser criança. Eu queria só falar uma coisa interessante, pegar um outro gancho desse negócio de pedido, porque ele está falando aqui que os pedidos são considerados inviáveis como atendidos nas mudanças climáticas, por exemplo. Mas aqueles de baixa vibração que existe, que a gente sabe que existem lugares de baixa vibração e que às vezes pede a morte de fulano. Isso aí é uma coisa para ser pensado. Sei que não é para ser discutido aqui, eu só estou jogando semente, entendeu? Como a coisa é ampla, é só isso. É porque todo pedido, aqui já está um 29, a gente não vai continuar a ler mesmo, todo pedido não deixa ele vir carregado de uma força de vontade, né? de um direcionamento de pensamento. A gente sabe que essas energias são, de fato, construídas, né, pela força do pensamento e podem ou não atingir os seus alvos, né, digamos assim. Então, nesse caso, como de outros, né, em que você deseja uma coisa que talvez não seja muito agradável ou uma coisa muito boa, vem aquela carga energética para cima do que seria da pessoa ou do acontecimento, né, em si,
que quando você pede para mais alguém ajudar a carregar aquilo negativamente, é o mesmo processo, tanto para um lado quanto para o outro. Se soma mais carga negativa desejando que aquilo aconteça. E a gente sabe que essas cargas negativas, né, esses pensamentos que nos são direcionados, eles podem sim ter efeito na gente. Não diretamente aquilo causando o efeito, mas facilitando certos desequilíbrios, certos envolvimentos vibracionais que acabam nos levando por desarmonia, pode ser até que algo próximo do desejo, mas não necessariamente pelo desejo dele. Vai ter a participação de quem foi o alvo também, porque ela se deixou envolver naquela energia negativa e passou a vibrar com aquilo. E a gente sabe que toda vez que a gente vibra negativamente, a gente se desarmoniza, a gente se desestrutura. Então, esses desejos, digamos assim, entre aspas, maléficos em nossas direções, que pode acontecer, quando eles realmente acontecem, não é propriamente simplesmente porque algum ser em desarmonia desejou isso ou pediu isso, mas é porque essa energia tocou a gente. E, de alguma forma, aquela coisa da vigilância, da imprudência, a gente compactuou com essa energia. E aí a gente criou o espaço para aquela desarmonia funcionar na gente.